Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então no livro do Gênesis. Faremos hoje os capítulos 33 e 34 do livro do Gênesis. Começa dizendo assim, capítulo 33. Jacó, levantando os olhos, viu Esaú, que avançava com 400 homens. Repartiu entre os filhos, então os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas com seus filhos na frente, depois Lia com os seus e por último Raquel com José. E ele, passando adiante, prostrou-se até a terra 7 vezes, antes de se aproximar do seu irmão. Então, nós já tínhamos visto, né, ontem, toda aquela realidade aí de Esaú, que tinha ido com esses 400 homens contra Jacó que estava voltando para a casa paterna, né, e que estava ali com medo do seu irmão, né, porque o irmão está virado contra ele. Vai mandando aqueles presentes à frente e depois de tudo isso ter acontecido, ele então se encontra com Esaú. Jacó vai se encontrar com Esaú. E aqui a gente vê que então ele vai ali, reparte os filhos com as suas mães ali, que ele tinha medo que toda a família ali fosse dizimada, né? E ele mesmo precede todo mundo, ele vai à frente de todo mundo e de repente, se colocando à frente para se encontrar com seu irmão, ele vai então se reclinar diante do seu irmão, né? Ele vai se prostrar 7 vezes por terra, até a terra diante do seu irmão. E aí vai dizer no versículo 4, Esaú correu-lhe ao encontro e beijou-o. Ele atirou-se ao seu pescoço e beijou-o, e puseram-se a chorar. Aqui a gente vê que, embora Jacó tivesse recebido a promessa, Deus tivesse falado com ele, toda a realidade ali que circunda, né, a pessoa de Jacó como sendo esse escolhido aqui dentro da posteridade de Abraão, mas também Esaú, que por outro lado, né, teve ali prejuízo por causa de Jacó, né? Jacó também agiu de má fé com ele até certo ponto, né? Ali na hora da bênção do pai ele agiu de má fé. E dentro desse contexto todo conturbado, dos problemas que haviam entre eles, Jacó agora ele se aproxima. E quando a gente vê aqui no capítulo 33 que ele vai, né, por terra ali 7 vezes se prostrando diante do irmão, a gente também é chamado a pensar na realidade da humildade, né? Que às vezes, ou que sempre, é melhor a gente se utilizar da humildade, né? E se abaixar diante do outro, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, para que haja uma boa convivência, né? Nós vivemos num mundo, desculpe, que a gente muitas vezes é chamado um a comer o fígado do outro, né? Já ouviu essa expressão? Eu ainda uso essa expressão e falo assim, ó, tá vontade de comer o fígado do outro sangrando, né? Misericórdia. Essa sociedade, né, que a gente vive muitas vezes de muita rivalidade, né? Essa rivalidade que às vezes a gente quer comer o fígado do outro sangrando, né? Então, essa realidade de guerras, de disputa, né, o tempo inteiro, de ficar se chocando o tempo inteiro, de querer ter razão o tempo inteiro,
Só que isso se torna uma coisa insustentável, né? Porque chega num ponto que não adianta, né? A gente vai se degladiando, chega um ponto que ninguém aguenta mais, nenhuma das partes aguenta mais se degladiar, né? Então, aqui a gente vê que eles se perdoam no versículo 4, eles se abraçam, eles choram, né? Porque afinal de contas eles eram irmãos, né? Eram gêmeos ainda, né? Eram irmãos gêmeos, eram filhos de Isaac, né? Eram de uma descendência bendita e, enfim, eram irmãos. E nós devemos pensar um pouco sobre isso também, né? Sobre essa realidade do perdão, da reconciliação. Claro que não estou dizendo que isso aqui talvez seja uma coisa fácil, porque é claro que aqui passaram-se anos, né? Muita coisa aconteceu, eles estiveram distantes muito tempo, né? Muitos anos. Aqui eles vão se reencontrar e no momento desse reencontro, né? Vai ali Jacó preceder com seus presentes, ele vai tomar uma iniciativa ali para tentar se dar bem, se entender ali com o irmão na sua chegada, né? Pode ser que ele tenha feito isso até de uma forma esperta, vamos dizer assim, para se dar bem, né? Também, como a gente viu no contexto dos últimos capítulos, mas também, né? A gente entende aqui que os laços consanguíneos, os laços de sangue, eles são muito fortes, né? Mas também podemos pensar na realidade dos amigos, na realidade das convivências que a gente tem, né? Às vezes ceder é o mais inteligente a se fazer. Às vezes não é, a gente quer sempre ganhar a disputa, né? A gente quer sempre ganhar a guerra, a gente quer sempre ter razão, né? Mas nem sempre ou quase nunca isso vai trazer algum benefício para nós, né? Então, por mais que nós sejamos seres humanos e nós tenhamos problemas interpessoais e a gente mesmo, né, precisa se encontrar consigo mesmo, a gente mesmo precisa se entender melhor para a gente entender o outro melhor. A vida é um dilema, né? Mas a gente pode passar por essa vida suavizando os dilemas, ao invés de rivalizando o tempo inteiro os dilemas, né? Existem momentos em que as coisas se rivalizam? Existem. Mas a gente tem que procurar o mais rápido possível e da melhor forma possível ir atenuando essas rivalidades de forma que a gente tenha uma boa convivência e ir atenuando até chegar ao perdão que é cristão, né? Que é algo que vem do céu, que é uma graça, né? Claro, o perdão ele precisa de um processo, né? A psicologia vai ensinar isso e na própria palavra de Deus a gente vai vendo muitas vezes dentro dos relacionamentos que existem na palavra de Deus que existe um processo de perdão, né? E quanto mais grave é aquilo que aconteceu, mais esse processo precisa ser bem vivido para que tudo seja ali reparado certinho, né? Mas é muito bonito a gente ver aqui o encontro de Jacó e Esaú, né? E ali as famílias vão se encontrar, ele vai conhecer os sobrinhos, né? E aquela alegria toda de encontrar, os dois estavam bem, né, na vida. Então, isso tudo veio alegrar o coração de todo mundo. Lá no versículo 18 vai dizer: de volta de Padã Arã, Jacó chegou sem contratempos à cidade de Siquém, na terra de Canaã. Então Jacó não vai com Esaú, eles se encontram, se confraternizam, e aqui vai mostrar então, lá no finalzinho, que Jacó então chega sem contratempos a Siquém, acampa diante da cidade, vai dizer que comprou por 100 moedas de prata aos filhos de Emor, pai de Siquém, o pedaço de terra onde havia armado sua tenda. Levantou um altar, ao qual chamou El, Deus de Israel. E aí a gente entra num outro capítulo muito conturbado, que é o capítulo 34. Começa dizendo assim: Dina, a filha de Lia, a filha que Lia tinha dado a Jacó, saiu para ver as filhas da região. Tendo-a visto Siquém, filho de Emor, o Eveu, príncipe daquela terra, raptou-a e dormiu com ela, violentando-a. Seu coração prendeu-se a Dina, filha de Jacó. Ele amou a jovem e soube falar-lhe ao coração.
E disse então ao seu pai Emor: dá-me esta jovem por mulher. Ora, Jacó soube do ultraje que ele tinha feito à sua filha, mas como seus filhos estivessem no campo com o rebanho, não disse nada até que voltassem. Emor, pai de Siquém, veio ter com Jacó para lhe falar. Quando os filhos de Jacó, voltando do campo, souberam o que se tinha passado, indignaram-se muito, porque Siquém se tornara culpado de uma grande infâmia contra Israel, dormindo com a filha de Jacó, coisa que não devia fazer. Emor disse-lhe então: meu filho Siquém está enamorado de vossa filha, dai-a por mulher, eu vos peço, aliai-vos conosco, dai-nos vossas filhas e desposai as nossas, habitai no meio de nós, pois a terra estará à vossa disposição, podereis estabelecer-vos e negociar nela e adquirir propriedades. De seu lado, Siquém disse ao pai e aos outros irmãos de Dina: ache eu graça aos vossos olhos e vos darei o que pedirdes. Seja qual for o preço da compra e os presentes que exigirdes, o que me fixardes, isto eu darei, contanto que me deis a jovem por mulher. Então a gente vê que começa aqui com um erro grave, né? Siquém que vai violentar, na verdade, Dina. Mas dentro dessa realidade toda, viu, né, Dina ali e tomado ali pelo seu impulso, foi e violentou Dina ali, dormiu com ela, né, raptou, dormiu com ela, mas dentro desse contexto ele acabou se enamorando, né? Ele realmente se apaixonou por Dina e quis tomar Dina por mulher. Claro que isso de forma alguma vai desfazer o mal que ele fez, isso não era a forma certa de fazer as coisas, obviamente, né? Ele cometeu um erro ali. Mas então ele quis reparar aquele erro também e o pai dele e ele foram conversar ali com Jacó, com os irmãos de Dina, foram pedir Dina em casamento. Ele conseguiu, como diz aqui, falar ao coração dela. Então, embora ele tenha agido com violência, né, ele, num erro, como eu disse, injustificado, mas ele conseguiu conquistá-la também, e ali teve uma conversa pacífica aqui com Jacó e com os irmãos. E aí eles vão dizer então que eles sejam circuncidados, para que eles se tornem um só povo, é necessário, Jacó, que os irmãos vão dizer que eles sejam circuncidados. Só que nesse meio tempo, os irmãos não engolem muito bem aquela história. E aí depois que os homens ali se circuncidaram, né, ali Emor, Siquém, todos os homens eles se circuncidaram, nesse meio tempo entram os filhos de Jacó na cidade e matam todo mundo. Eles entram e não tendo aceitado bem a história, não tendo engolido bem o assunto, eles vão e matam, né? Vai dizer aqui no versículo 25, vai falar sobre isso. No terceiro dia, estando ainda doentes, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um a sua espada, penetraram na cidade que de nada desconfiava, porque eles tinham feito ali um pacto, né? E mataram todos os varões. Passaram ao fio da espada também Emor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado a sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos, tudo que havia na cidade como nos campos, e levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo que se encontrava em suas casas. Jacó disse a Simeão e Levi: vós me lançastes na confusão e me tornastes odioso aos habitantes dessa terra, aos cananeus e aos ferezeus. Só tenho comigo alguns homens, e quando essa gente se congregar contra mim para me ferir, perecerei com toda a minha família. Eles responderam: porventura, devíamos deixar tratar nossa irmã como uma prostituta? E assim termina o capítulo 34. Né? Aqui a gente também é chamado a pensar um pouco sobre a realidade dos erros, né? Os nossos erros, os erros da humanidade, os erros de forma geral, eles tendem a atrair erros maiores, né?
na nossa vida, nós temos que ter consciência que os nossos pecados, que os nossos erros, eles tendem a terem consequências cada vez piores e atraírem muitas vezes erros piores, né? A gente pode pensar um pouco aqui, trazendo para a nossa realidade, daquele pecadinho, que vai aumentando, que vai se tornando um pecadão e que vai nos levando até um pecado mortal, né? Um erro vai levando a outro, os vícios, né? Os vícios que vão nos arrastando ao mal, né? Então, todas essas realidades, o erro dos outros, né? Que acarretam muitas vezes problemas e erros maiores no meio de toda uma comunidade, de toda uma família, de toda uma sociedade, né? Então, erros que vão gerando erros, né? Nós precisamos ser aqueles que vão dar um basta nos erros, né? Falou assim, olha, até aqui foi, mas aqui parou, né? Então, a gente tem que parar e pensar, usar a nossa razão, ao invés de ficar fazendo essa bola de neve muitas vezes, né? De ficar sempre aqui no caso, né? Aqui existe uma realidade de relacionamento aqui interpessoal também. Então o erro de um, eu vou lá e desconto, ele vem cá e desconta, eu vou lá e desconto. E aí chega num ponto que a gente entende como que chegam aí as guerras. A gente entende não, né? Não é uma coisa que dá para ser entendida, mas a gente percebe, né? Que esses conflitos pequenos podem chegar a se tornar grandes guerras, né? Como aqui, Jacó saiu do lugar, Jacó foi embora porque ele percebeu isso, né? Que ele violentou a Dina lá, né? A filha dele. Iam fazer ali uma aliança entre os povos e a Dina ia ser esposa do Siquém lá. Mas os irmãos não engoliram a história, foi lá e mataram todo mundo. E aí Jacó viu o quê? Vai começar uma guerra, esse povo vai entrar e eles vão acabar com a gente, né? E eles vão se retirar então por causa disso. Né? E aí os irmãos justificam, mas nós devíamos, porventura, deixar tratar a nossa irmã como prostituta? Né? Então, no final das contas, realmente, tudo começou com o erro lá de Siquém. Né? Então, a gente tem que pensar primeiro antes de fazer as coisas. Né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos pensar que todos os nossos atos eles vão ter uma consequência. O que a gente faz de bom vão ter consequências boas. O que a gente faz de ruim vão ter consequências negativas. A gente não pode passar a vida como o burro e o cavalo, agindo por impulso. Nós não podemos, porque nós não somos burros e cavalos, embora às vezes nós pareçamos. É verdade? É verdade, né? Mas nós somos templos do Espírito Santo, somos seres humanos e precisamos agir como tal. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, naquilo que nós fazemos, para que nós não passemos por essa vida errando o alvo mais do que acertando, né? Mas que nós busquemos sempre fazer aquilo que é certo. E quando nós errarmos, que nós nos levantemos e nós possamos fazer uso mesmo da graça e da razão, para que nós possamos corrigir a rota e continuar o nosso caminho na direção correta, né? Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos encaminhe e nos dê a graça de perseverarmos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.